Olá, meus amigos queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Causas anteriores das aflições. Nós vimos no estudo anterior que muitas das vezes as causas que vemos ali, passamos ou vemos alguém passando pela aflição, não são agora dessa encarnação. Podem ser trazidas de outros tempos, de outras encarnações, e que em tudo há a justiça do Pai, que não há nada que fique sem ser ressarcido. Isso para a nossa própria melhora, porque é a nossa consciência que nos cobra, né? Então, nós já lemos alguns trechos, fomos vendo, e agora nós vamos entrar no item 8 aqui desse título, das causas anteriores, que vai estar falando da reencarnação compulsória. E o que é isso? É o reencarne daqueles espíritos que, mesmo sem ainda ter condição de planejar o seu reencarne, precisa reencarnar. Estão ali, como vamos ver na leitura, que são espíritos endurecidos, teimosos, e ainda ignoram todo o processo de aprendizado que devemos passar, né? E eles, pela graça e misericórdia de Deus, não é porque Deus quer puni-los, então vai reencarnar e pronto. Pela graça e misericórdia de Deus, são colocados ali para reencarnar, para poder progredir. Progredir é pela misericórdia, pela intercessão daqueles que lhes querem bem. Já imaginaram uma mãe vendo ali o espírito do filho que cometeu atrocidades e que está lá num processo ainda de não entendimento e não consegue vislumbrar a própria melhora? Pede a Deus, né? São as preces intercessórias ali, pedindo a intercessão para que a espiritualidade amiga auxilie, que esse espírito tão amado consiga reencarnar, para que possa buscar o aprendizado. Então vamos lá? Comecei pela explicação primeiro, porque está logo no comecinho da nossa leitura, ó. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem, a exemplo daqueles que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado que nos castigam e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, dá ao homem a oportunidade, da reparação e não os condena irremediavelmente pela primeira falta. Então, nós vemos aqui, quando fala desses espíritos endurecidos, a reencarnação compulsória, né? Ainda onde o espírito está em planos muito, assim, planos densos, difíceis, e não tem condição de governar a própria vida, o próprio reencarne. E depois fala que quando o espírito já está arrependido, aquele que já tem um pouquinho de condição, estão arrependidos, a eles é dada a oportunidade de escolher as provas que irá passar quando reencarnar. É isso, porque eles já conseguem, mostraram que já entenderam, que não fizeram o que era bom, né? Então é isso.
Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelos espíritos para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é expiação. Por vezes, o próprio espírito escolhe passar pela prova para acabar de se limpar, para acabar. Ele fala: eu quero passar por isso, quero me melhorar mais rápido, né? Para chegar num adiantamento, para tirar aquelas marquinhas que ficaram no perispírito dele da encarnação passada. Aí ele pede para estar passando por aquilo, para poder se recuperar, se melhorar. Eu tinha dado lá no início, quando são aquelas provas da vida atual, que eu falei de fumante e que eu mesma, né, tonhonhoi, né, cometi esse ato de fumar. Aí, por exemplo, aquele que fumou há muito, muito tempo e teve lá um câncer, alguma coisa assim, decorrente disso, e aí ele pede, né, para passar na próxima vida com alguma expiação, mesmo que não fume, ué. E aí é consequência da escolha dele para reparar aquele vício. Pode acontecer? Pode, né? E aí a gente vai vendo, fala assim, nossa, mas ele nunca fumou nessa vida. Nada fez com que prejudicasse o seu pulmão e mesmo assim está com essa doença aí de fumante. Porque é muito ligado, né? Existe N causas para câncer de pulmão, que é o que eu estou citando como exemplo. Mas não é só isso, tem N fatores. Mas no caso do fumante, ele teve ali esse vício na vida anterior, muito e muito tempo, aí ele pede para estar se limpando, tirando essa marca que ficou ali de vidas e vidas sequentes, né, para passar pela prova, para poder limpar ali, né, deixar o perispírito mais limpo quando desencarnar. Isso como? Ah, então é só pedir e aí isso acontece, ok? Foi uma encarnação e acabou? Depende. Se souber passar com resignação, porque a gente não vai lembrar que pediu. Acha? Eu, Silvia, pedi para ter isso? Eu tirei a vesícula. É real agora, né? Ah, eu, Silvia, pedi para ter pedra na vesícula para sentir aquelas dores, mas quando eu, hein? Em algum tempo, algum motivo deve ter. Tudo tem um porquê na vida. E se eu passar com resiliência e resignação, eu soube passar pela prova, né? É como se eu tivesse ali ressarcindo aqueles débitos. Entretanto, não se deve pensar. Ah, não, já li esse pedacinho. Contudo, provas e expiação são sempre sinais de uma tentativa relativa, desculpe. As provas e expiações são sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado, né? O que é perfeito não tem mais necessidade. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, né? Nós estamos nesse planeta aqui. Então, se eu estou aqui é porque eu também estou tendo que aprender, estou tendo que passar pelos acontecimentos, não é isso? O espírito pode ter adquirido um grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será compensado de sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencer. É isso. Quanto mais difícil for para vencer aquilo que eu vou ter que passar, mais eu sairei vitorioso se eu não ficar resmungando. Tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada,
que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior, e que suportam, com uma resignação cristã, as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las sem lamentações. Ao contrário, podem se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão, o que é um indício de progresso. Um sofrimento que não provoca reclamações já é um certo grau de progresso, né? Quando a gente não fica se lamuriando. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade é interditada até que eles estejam descontaminados, purificados. Nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. É isso. Caso contrário, terá de recomeçar. Então, nós, por vezes, pedimos para passar pela prova, mas se nós buscarmos, porque não vamos lembrar, fui eu, Silvia, que pedi para passar por isso. E depois, na hora de passar, eu começar a reclamar, a jogar a culpa, apontar o dedo e culpar Deus, a espiritualidade, tudo. Eu vou estar me lamentando e eu terei que recomeçar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Porque a gente só vai aprender quando não tiver lamúrias, não tiver reclamações. Aí sim nós podemos dizer: passei pela prova e aprendi. Aprendi. Agora estou limpo, livre. É isso. É fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque com a bênção e graça de Deus nós temos o esquecimento. Nós não sabemos. Alguns sabem, né? Aqueles médiuns que têm assim evidência do passado, presente, futuro, de outras encarnações, mas não é meu caso, não. Graças a Deus. Deus sabe o que faz a cada um de acordo com o que tem que ser. E não que para ele seja tudo mais fácil, muito pelo contrário, eu acho. Eu acho que quando se tem essa visão de quem foi uma encarnação atrás, 2, 3, e tem noção do presente atual, consegue ver lá no futuro o que vai ser, meu Deus do céu, é difícil se manter lúcido, né? Ou lúcida. Então eu agradeço a Deus por ser quem sou, estar no tempo que estou e da forma que estou. Mas as lembranças, se recordássemos, nós iríamos nos culpar. Nós temos essa tendência de buscar a culpa,
E depois de nos vitimizarmos ainda em cima da culpa que nós mesmos, por vezes, colocamos no nosso ombro. O outro não está nem aí, nem percebe, mas a gente fica, ai, é tudo culpa minha. Ai, é tudo. Já ouviram alguém assim? É culpa minha, ai, porque eu sou culpada disso. Ai, então, livrem-se das culpas. Se acha que tem e percebe que tem alguma culpa, vá ressarcir agora. Como eu posso melhorar? Mandando uma boa energia se eu não estou perto daquela pessoa. Eu direciono meu pensamento pedindo a Deus para que cuide, para que abençoe, para que guarde, para que dê discernimento a Ele e a mim. É isso. É o que nós podemos fazer. Usar o orar e vigiar para nós mesmos nos melhorarmos, não nos lamentarmos, resmungarmos tanto. Se não quisermos passar pelas mesmas provas, encarnações sucessivas, seja lá quantas forem, até aprender a parar de resmungar. E pelo outro também. Por vezes a gente pensa assim, fazer a caridade é eu dar algo material, né? É, claro que é, e muitos irmãos precisam dessa caridade material. Mas muitos e muitos e muitos daqueles que parecem abonados e que não têm necessidade que ninguém lhes estenda a mão para doar, para dar alguma coisa, têm uma necessidade muito maior de boas vibrações, de preces por eles, pois isso tudo vai atingi-los, vai ajudar a melhorar ali essa paz, que por vezes é abastado de tudo que é material, as últimas novidades e lançamentos, mas que por dentro é um turbilhão de pensamentos difíceis, de confusões mentais. Então, roguemos a Deus, nosso Pai, para que olhe por nós, para que olhe pelo próximo, para que olhe para o nosso Brasil, nosso país amado, e pelos outros países também, outros continentes, outros governantes da Terra, para que sejam ali inspirados no bem, para que hajam no bem, para que a bondade prevaleça nesse planeta Terra. Isso tudo é emanação de energia, energia universal, energia criada por Deus. Então, meus amigos, ótima semana para todo mundo. E na próxima semana vamos ao esquecimento do passado, que é um pouquinho do que eu acabei de dizer, que nós temos a graça do esquecimento. Pois se assim não fosse, seria difícil, né? Passarmos aí por essa encarnação, ou pelas encarnações que já tivemos e teremos ainda, de uma forma equilibrada. Fiquem com Deus, que Deus Pai abençoe a todos, que Maria, Mãe de Jesus, desse nosso irmão maior, esteja cuidando de cada coraçãozinho no decorrer da semana vindoura. Que assim seja com a graça de Deus.